Todos riram da entregadora de bicicleta. As piadas eram cruéis, os olhares cheios de desprezo. Ela aguentou tudo em silêncio, acostumada com a humilhação, até que o milionário a viu, se aproximou e a tratou com respeito. O que ele fez depois mudou a vida dela para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Camila olhou para o endereço no celular e depois para a fachada do restaurante à sua frente. Terraço Ipanema. Letras douradas brilhando contra o mármore branco, porta de vidro espelhado, manobrista de colete vermelho ajeitando carros importados na calçada. Ela engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pelas costas e grudar na camiseta cinza do uniforme de entrega. O sol de janeiro no Rio de Janeiro não dava trégua. E ela tinha pedalado 15 quarteirões, morro acima, carregando a mochila térmica nas costas. Suas pernas ainda tremiam do esforço, e o cabelo preso num rabo de cavalo estava encharcado. Ela devia estar com uma aparência horrível, mas não importava. Nunca importava. Ela estava ali para trabalhar, não para desfilar. Camila desceu da bicicleta, trancou na grade mais próxima e ajeitou a mochila no ombro. O pedido era simples. 2 pratos executivos. Valor total R$320. Cliente já tinha pagado online. Era só entregar, pegar a assinatura e partir para o próximo. Mais uma corrida. Mais alguns reais. Mais um dia sobrevivendo. Ela subiu os 3 degraus que levavam à entrada do restaurante e empurrou a porta de vidro. Ou tentou. A porta não se mexeu. Trancada. Camila franziu a testa, empurrou de novo, mas nada. Foi então que viu o segurança do outro lado. Um homem de terno preto, óculos escuros, braços cruzados. Ele estava olhando diretamente para ela e não fez nenhum movimento para abrir. Camila bateu no vidro de leve. "Entrega", ela disse, apontando para a mochila nas costas. O segurança não se mexeu. Ela bateu de novo, mais forte dessa vez. "Entrega do aplicativo, pedido para a mesa 12. O homem finalmente caminhou até a porta, mas não abriu. Ele apenas encostou o rosto no vidro e disse, a voz abafada, mas audível, "Entrada de serviço é nos fundos." Camila piscou, confusa. "Mas o pedido é aqui dentro. Preciso entregar na mesa. Entrada de serviço." Ele repetiu, fazendo um gesto com a mão indicando que ela desse a volta. "Nos fundos." Camila sentiu o rosto esquentar. Ela já tinha feito centenas de entregas em restaurantes. Alguns deixavam entrar pela frente, outros exigiam que fosse pelos fundos. Ela não ligava. O que a incomodava era o tom, a forma como ele tinha falado, como se ela fosse um problema a ser resolvido, um incômodo. "Tudo bem", ela disse, dando de ombros. "Onde fica?" "Dá a volta no quarteirão. Portão azul." Camila desceu os degraus, destravou a bicicleta e começou a empurrar pela calçada. O sol batia forte na nuca dela e a mochila pesava mais a cada passo. Ela deu a volta, procurando o portão azul e finalmente o encontrou. Um beco estreito, lixeiras encostadas na parede, cheiro azedo de comida estragada no ar. Ela empurrou o portão e entrou. A cozinha do restaurante era um contraste gritante com a fachada. Piso de cimento manchado, paredes com azulejos quebrados, panelas enormes borbulhando em fogões industriais. 3 cozinheiros trabalhavam em silêncio, suados, concentrados. Um deles olhou para ela e acenou com a cabeça. "Entrega?" "Sim", Camila respondeu, tirando a mochila das costas. "Pedido para a mesa 12. O cozinheiro apontou para uma porta nos fundos. "Sai por ali, entra no salão e procura a mesa." Camila agradeceu, pegou os 2 pratos embalados e caminhou até a porta. Quando a abriu, foi como entrar em outro mundo. O salão do restaurante era tudo que a cozinha não era. Lustres de cristal pendendo do teto, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, taças de vinho reluzindo sob a luz suave. Pessoas bem vestidas conversavam em tons baixos, garfos e facas tilintando contra a porcelana. Ar-condicionado gelado, música clássica ao fundo. E todos os olhos se viraram para ela. Camila sentiu o peso daqueles olhares. Viu a forma como as pessoas pararam de comer, como as conversas morreram por um segundo,
como os rostos se contorceram em expressões que ela conhecia bem demais. Nojo, desdém, superioridade. Ela apertou os pratos contra o peito e caminhou rápido, tentando localizar a mesa 12. Estava no canto perto da janela, um casal jovem, ela de vestido branco caro, ele de camisa social azul clara. Os dois olharam para Camila como se ela tivesse trazido a sujeira da rua para dentro do lugar sagrado deles. Pedido do aplicativo, Camila disse, forçando um sorriso. Mesa 12? A mulher franziu o nariz. Você não podia ter entregado na cozinha, a gente buscar lá? Camila piscou, sem entender. Desculpa, mas o pedido é para entregar na mesa. Está aqui no aplicativo. A mulher trocou um olhar com um homem ao lado e os dois riram. Riram. Um riso baixo, maldoso, cheio de algo que fez o estômago de Camila revirar. Amor, olha o estado dessa menina, a mulher disse, alto o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Ela está pingando de suor, no meio do nosso almoço. O homem balançou a cabeça, sorrindo. É por isso que eu nunca peço por aplicativo nesses lugares. Você nunca sabe quem vai aparecer. As risadas se espalharam pelas mesas próximas. Gente bem vestida, bem alimentada, bem-sucedida, rindo dela. Rindo da menina da bike que tinha pedalado 15 quarteirões no sol escaldante para trazer comida quente para gente que não dava valor. Camila sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não deixou caírem. Ela tinha 25 anos. Trabalhava há 3 como entregadora, já tinha sido xingada, já tinha ouvido piadas, já tinha sido tratada como invisível, mas isso nunca ficava mais fácil, nunca deixava de doer. Vou deixar aqui na mesa, ela disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Obrigada, ela colocou os pratos na mesa, tirou o celular do bolso para pedir a assinatura, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, ouviu uma voz atrás dela. Com licença. Camila se virou. Um homem estava de pé a poucos metros de distância. Alto, de terno cinza escuro impecável, cabelo preto penteado para trás, olhos escuros fixos no casal da mesa 12. Ele não estava sorrindo. Sim? O homem da mesa respondeu, ainda com aquele ar de superioridade. Posso ajudar? Eu ouvi o que vocês disseram, o homem de terno disse, a voz calma, mas carregada de algo que Camila não conseguiu identificar, e achei extremamente desrespeitoso. O casal trocou olhares, e a mulher deu uma risadinha nervosa. Desculpa, mas isso não é da sua conta. É da minha conta sim, o homem respondeu, dando um passo à frente. Porque eu estava jantando tranquilo até ouvir vocês humilhando uma pessoa que está trabalhando. A mulher cruzou os braços, defensiva. Olha, a gente só estava comentando que ela podia ter entregado na cozinha para não incomodar os clientes. Ela não está incomodando ninguém, ele disse, a voz subindo um tom. Ela está fazendo o trabalho dela. E se vocês têm problema com isso, o problema é de vocês, não dela. Olha daqui, o homem da mesa começou, mas o homem de terno o interrompeu. Não, você que olha aqui. Essa moça pedalou sob o sol, carregando uma mochila pesada, para trazer comida para vocês. E a única coisa que vocês conseguem fazer é rir dela? Que tipo de gente faz isso? O silêncio tomou conta do salão. Todas as conversas tinham parado. Todos os olhos estavam agora no homem de terno e no casal da mesa 12. A mulher abriu a boca, fechou, abriu de novo. A gente não quis ofender. Mas ofenderam, ele disse. Simples assim. E vocês devem um pedido de desculpas. Para ela. Agora. Camila estava paralisada. Ninguém nunca tinha feito aquilo por ela. Ninguém nunca tinha se levantado e interrompido o próprio jantar para defendê-la. Quem era aquele homem? Desculpa, a mulher murmurou sem olhar para Camila. Tá, desculpa. Com sinceridade, o homem insistiu. E olhando para ela. A mulher finalmente levantou os olhos e Camila viu algo ali que se parecia com vergonha. Desculpa, ela disse de novo, dessa vez olhando diretamente para Camila. Foi grosseiro. Eu não devia ter falado daquele jeito. Camila assentiu, sem conseguir formar palavras. O homem da mesa também murmurou um pedido de desculpas, e então o homem de terno se virou para ela.
Você precisa da assinatura deles? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Camila acenou que sim, ainda tonta com tudo que tinha acabado de acontecer. Então vamos resolver isso e você pode ir embora. O casal assinou o aplicativo em silêncio e Camila guardou o celular no bolso. Ela olhou para o homem de terno, quis agradecer, mas as palavras não saíam. Ele apenas sorriu, um sorriso pequeno, mas gentil. Tenha um bom dia, ele disse, e ignore gente assim. Você está fazendo um trabalho honesto. Não deixe ninguém te fazer sentir mal por isso. Camila assentiu de novo, engolindo o nó na garganta, e então se virou e caminhou de volta para a cozinha. Só quando saiu do restaurante de volta ao beco fedorento e ao sol escaldante, foi que ela permitiu que as lágrimas caíssem. Mas não eram só lágrimas de humilhação, eram lágrimas de alívio, de surpresa, de algo que ela não sentia há muito tempo, esperança. Porque tinha gente boa no mundo, gente que se importava, gente que via, e aquele homem, quem quer que fosse, tinha visto ela. Camila subiu na bicicleta e pedalou sem rumo por alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O coração ainda batia descompassado, metade raiva, metade algo que ela não sabia nomear. As ruas de Ipanema estavam cheias como sempre. Turistas tirando fotos, gente saindo das lojas com sacolas caras, vendedores ambulantes oferecendo água de coco e mate gelado. Tudo tão normal, tão comum, como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Ela parou num sinal vermelho, limpou o rosto com a manga da camiseta e olhou para o celular. 3 corridas novas esperando, uma na Gávea, uma em Copacabana, uma no Leblon. Ela aceitou a mais próxima e começou a pedalar de novo, entrando no piloto automático, pegar o pedido, pedalar até o destino, entregar, repetir. Era isso. Era sempre isso. Mas alguma coisa tinha mudado. Ela não conseguia tirar a imagem daquele homem da cabeça, a forma como ele tinha se levantado, a firmeza na voz, a maneira como tinha olhado para ela no final, com aquele sorriso pequeno que parecia dizer que tudo ia ficar bem. Quem era ele? Por que tinha feito aquilo? Ninguém fazia aquilo. As pessoas viam entregadores sendo maltratados o tempo todo e fingiam que não era com elas. Baixavam a cabeça, voltavam para os próprios pratos, para os próprios problemas, mas ele não. Ele tinha parado o jantar dele para defender uma completa estranha. Camila terminou a corrida seguinte no piloto automático, depois a próxima e a próxima. Quando olhou para o relógio, eram quase 4 da tarde e ela tinha feito 12 entregas desde de manhã. O corpo doía, as pernas queimavam, a garganta estava seca. Ela parou num quiosque na praia, comprou uma água gelada com as moedas que tinha no bolso e se sentou num banquinho de plástico para descansar. O celular vibrou. Notificação do aplicativo. Mas não era uma corrida nova. Era uma mensagem. Camila franziu a testa e abriu. Mensagens diretas eram raras. Geralmente, só vinham quando o cliente não achava o endereço ou quando tinha algum problema com o pedido. Mas essa era diferente. Era de um usuário chamado apenas FS. A mensagem dizia: Oi, Camila. Sei que isso pode parecer estranho, mas eu sou o cara do restaurante hoje. Queria saber se você está bem. Camila ficou olhando para a tela, sem acreditar. Como ele tinha conseguido o contato dela e por que estava perguntando se ela estava bem. Ela digitou, apagou, digitou de novo. Camila, como você conseguiu meu número? A resposta veio rápida. FS, desculpa se assustei você. Eu pedi para o restaurante me passar o contato da entregadora. Disse que queria fazer uma reclamação no aplicativo sobre o tratamento que você recebeu. Eles me deram seu usuário. Camila respirou fundo. Então ele realmente se importava. Não tinha sido só um gesto vazio para se sentir bem consigo mesmo. Ele tinha ido atrás. Camila, estou bem. Obrigada por hoje. Você não precisava. FS, precisava sim. Ninguém merece ser tratado daquele jeito.
Ela ficou olhando para a mensagem, sentindo algo quente se espalhando pelo peito. Camila, sério, obrigada. Foi a primeira vez que alguém fez isso por mim. FS. Então as pessoas ao seu redor precisam melhorar. Camila sorriu sem querer. FS. Posso te fazer uma pergunta? Camila. Pode. FS. Você trabalha o dia todo assim, na bicicleta? Camila. Sim. Das 7 da manhã até umas 7 da noite. Às vezes mais. FS. Isso é muito. Você descansa? Camila. Quando dá. Mas quanto mais corrida, mais dinheiro. Então eu tento fazer o máximo que consigo. FS. Entendo. E você gosta? Camila parou pensando. Ninguém nunca tinha perguntado se ela gostava. As pessoas perguntavam quanto ela ganhava, quantas entregas fazia por dia, se era perigoso, mas nunca se ela gostava. Camila, não é uma questão de gostar, é uma questão de sobreviver. FS. Justo. Mas e quando você não está trabalhando? O que você gosta de fazer? Camila olhou para o mar, vendo as ondas quebrarem na areia. O que ela gostava de fazer? Quando foi a última vez que tinha feito algo por prazer, não por necessidade? Camila. Não sei. Faz tempo que não tenho tempo para essas coisas. FS. Isso é triste. Camila. É a vida. FS. Não precisa ser. Camila franziu a testa. Camila. Como assim? FS. Quero dizer que todo mundo merece ter tempo para fazer coisas que gosta, para descansar, para viver, não só sobreviver. Camila sentiu um aperto no peito. Era fácil falar aquilo quando você tinha dinheiro, quando não precisava pedalar 12 horas por dia para pagar aluguel. Camila, você não me conhece, não sabe como é minha vida. FS. Você está certa, desculpa, não era minha intenção parecer insensível. Ela suspirou, sentindo a irritação derreter. Ele estava tentando ser gentil, só não entendia. Camila, tudo bem, sei que você está tentando ajudar. FS. Estou, e sei que não te conheço, mas gostaria de conhecer, se você deixar. Camila parou relendo a mensagem. Ele queria conhecê-la? Por quê? FS. Olha, eu sei que parece loucura. A gente mal se falou, mas tem algo em você que me chamou a atenção hoje. Não foi só a situação. Foi a forma como você se manteve firme, mesmo sendo humilhada. A dignidade que você tem. Eu admiro isso. Camila sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha dito essas coisas para ela. Camila, não sei o que dizer. FS. Não precisa dizer nada agora. Só pensa. E se quiser tomar um café algum dia, me avisa. Prometo que vou escolher um lugar onde entregadores sejam bem-vindos. Camila riu. Uma risada curta, mas genuína. Camila, vou pensar. FS. Ótimo. E Camila? Camila. Sim? FS. Você é incrível. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Camila olhou para a mensagem, sentindo os olhos arderem de novo. Ela digitou um obrigada simples e guardou o celular. O coração batia num ritmo estranho, acelerado, mas não desagradável. Ela terminou de beber a água, jogou a garrafa no lixo e subiu na bicicleta de novo. Ainda tinha 3 horas de trabalho pela frente. Mais corridas, mais clientes, mais escadas para subir, mais quilômetros para pedalar. Mas agora tinha algo diferente. Tinha a lembrança daquele homem defendendo ela. Tinha as mensagens no celular. Tinha a possibilidade de que talvez, só talvez, alguém realmente se importasse. Os dias seguintes passaram num ritmo parecido. Camila acordava cedo, pegava a bicicleta e saía para as ruas. Sol, chuva, trânsito, tudo igual. Mas tinha uma coisa nova agora, as mensagens. FS mandava mensagem todo dia. Não sempre, não o tempo todo, mas sempre que ela menos esperava. Às vezes era só um bom dia. Às vezes era uma pergunta sobre como tinha sido o dia dela. Às vezes era uma piada boba que fazia ela rir sozinha no meio da rua. E aos poucos, Camila começou a esperar por aquelas mensagens, a olhar para o celular entre uma corrida e outra, torcendo para ver o nome dele na tela. Eles conversavam sobre coisas pequenas, sobre o tempo, sobre comida, sobre música. Ele contava sobre o trabalho dele,
algo com empresas, consultoria, coisas que Camila não entendia muito bem, mas fingia entender. Ela contava sobre as entregas mais engraçadas, sobre os clientes esquisitos, sobre a bicicleta que quebrava toda hora, e ele sempre respondia com interesse genuíno, nunca com pena, nunca com condescendência, só com curiosidade. Numa quinta-feira à noite, depois de um dia particularmente exaustivo, Camila estava sentada no chão do quartinho que alugava na Tijuca, comendo miojo direto da panela, quando o celular tocou. Mensagem. FS. Ainda está trabalhando? Camila. Não. Acabei agora. FS. Cansada, Camila? Sempre? FS. Comeu alguma coisa? Camila olhou para a panela de miojo. Camila. Sim. FS. Deixa eu adivinhar. Miojo. Camila riu. Camila. Como você sabe? FS. Intuição. Camila. Você não pode viver só de miojo. Camila. É barato e rápido. Serve. FS. Mas não é saudável. Você precisa se cuidar. Camila suspirou. Camila. É fácil falar quando você tem dinheiro. FS. Desculpa. De novo. Eu não quero parecer metido. Só me preocupo. Camila ficou olhando para a mensagem, sentindo algo estranho no peito. Preocupação. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com ela? Camila. Por quê? FS. Por que o quê? Camila. Por que você se preocupa? Você não me conhece. FS. Mas estou conhecendo. E gosto do que estou conhecendo. Camila sentiu o coração acelerar. FS. E olha, eu sei que te convidei para tomar café, mas você nunca respondeu. Então vou perguntar de novo. Quer sair comigo? Não precisa ser nada formal. Só um café. Ou um suco. Ou uma água. O que você quiser. Camila mordeu o lábio. Parte dela queria dizer sim. Queria conhecer aquele homem de verdade. Não só pelas mensagens. Mas outra parte tinha medo. Medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. Medo de que ele fosse embora assim que percebesse quem ela realmente era. Uma menina pobre, sem faculdade, sem futuro garantido, vivendo num quartinho apertado e comendo miojo todo dia. Camila. Não sei. FS. Sem pressão. Só quando você se sentir confortável. Mas eu gostaria muito. Camila respirou fundo. Camila. Tá, vamos. FS. Sério? Camila. Sério. Mas você escolhe o lugar. Eu não conheço muitos cafés. FS. Deixa comigo. Amanhã de tarde serve? Tipo umas 3? Camila olhou para o aplicativo. Sexta-feira normalmente era dia cheio, mas ela podia dar um jeito, podia sair mais cedo. Por uma vez na vida, podia fazer algo para ela. Camila, serve. FS. Perfeito. Te mando o endereço amanhã. Camila. Tá. FS. E Camila? Camila. Sim? FS. Estou ansioso para te conhecer de verdade. Camila sorriu, guardou o celular e se deitou no colchão fino no chão. O sono veio fácil naquela noite, embalado pela expectativa de algo novo, algo diferente, algo que tinha o gosto perigoso de esperança. E pela primeira vez em muito tempo, Camila deixou que aquele sentimento ficasse, porque talvez, só talvez, ela merecesse algo bom. Talvez ela merecesse ser vista, ser ouvida, ser escolhida. E amanhã ela ia descobrir se estava certa. Camila acordou às 6 da manhã como sempre, mas dessa vez o alarme não era necessário. Ela já estava acordada há meia hora, olhando para o teto rachado do quarto e tentando controlar a ansiedade que subia pelo peito. Hoje era o dia, ela ia encontrar ele, de verdade, não através de mensagens, não através de uma tela, cara a cara. Ela levantou, tomou banho frio porque o chuveiro continuava quebrado e ficou parada na frente do guarda-roupa minúsculo, tentando decidir o que vestir. A verdade é que ela não tinha muitas opções. 2 calças jeans, uma preta e outra azul desbotada. 3 camisetas básicas. Um vestido que a irmã tinha dado no ano passado e que ela nunca tinha usado porque nunca tinha para onde ir. Será que era demais usar vestido para tomar café? Será que ia parecer que ela estava tentando demais? Camila pegou o vestido, colocou contra o corpo e se olhou no espelho pequeno e manchado. Era simples, azul marinho,
de alças finas e comprimento na altura do joelho. Bonito, mas nada extravagante. Ela decidiu arriscar. Vestiu, penteou o cabelo que insistia em ser rebelde, passou um batom rosa claro que tinha achado numa gaveta e se olhou de novo. Estava diferente, mais suave, mais vulnerável. Não era a Camila da bicicleta suada e cansada. Era outra pessoa, alguém que ela mal reconhecia. Ela olhou para o relógio. 7 da manhã. Ainda tinha 8 horas até o encontro. 8 horas que ela precisava preencher com trabalho, porque não trabalhar significava não ganhar, e não ganhar significava não comer no dia seguinte. Mas ela tinha decidido que hoje ia parar às 2. Ia dar tempo de ir em casa, trocar de roupa se precisasse e chegar no lugar que ele ia mandar. Camila trocou o vestido pela roupa de trabalho, guardou o vestido numa sacola plástica e saiu para mais um dia nas ruas. As primeiras horas passaram devagar. Ela aceitou corridas no centro, em Botafogo, no Flamengo. Subiu escadas, pedalou no sol que já queimava às 9 da manhã, entregou marmitas, lanches, documentos, tudo no piloto automático enquanto a cabeça dela estava em outro lugar. Será que ele ia gostar dela pessoalmente? Será que as mensagens eram diferentes da realidade? Será que ele ia olhar para ela de perto e perceber que ela não era nada especial? 12:00. Camila parou num quiosque, comprou um salgado e um suco e se sentou para comer rapidinho. O celular vibrou. Mensagem. FS. Bom dia. Pronta para o café? Camila. Acho que sim. Nervosa. FS. Eu também. Camila sorriu. Camila. Você? Por quê? FS. Porque quero que dê certo e tenho medo de decepcionar você. Camila ficou olhando para a mensagem, surpresa. Ele também estava nervoso. Isso a deixou mais calma, de alguma forma. Camila. Não vai decepcionar. FS. Espero que não. Olha, o lugar é na Lagoa, Café Pomar. Você conhece? Camila. Não, mas acho no GPS. FS. Perfeito. Te vejo às 3. Camila. Te vejo. Ela guardou o celular, terminou de comer e voltou para o trabalho. Mais 2 horas, mais algumas corridas, e então ela podia ir. Às 2:15, ela terminou a última entrega e pedalou direto para casa. Trocou de roupa rapidamente, colocou o vestido, refez a maquiagem simples, pegou a bolsa que só usava em ocasiões raras e saiu. A bicicleta ficaria em casa hoje. Ela ia de ônibus. Não podia chegar suada e ofegante. Não hoje. O trajeto até a Lagoa levou 40 minutos. Ônibus lotado, trânsito lento, sol implacável lá fora. Mas Camila nem ligava. Ela olhava pela janela e deixava a ansiedade e a expectativa tomarem conta. Quando desceu do ônibus e viu a Lagoa Rodrigo de Freitas brilhando sob o sol da tarde, o coração dela disparou. O Café Pomar ficava de frente para a lagoa, num cantinho arborizado com mesinhas de madeira clara espalhadas na calçada. Tinha gente conversando, rindo, tomando café em xícaras delicadas. Era bonito, acolhedor, nada pretensioso. Camila respirou fundo e caminhou até a entrada. Foi quando o viu. Felipe estava sentado numa mesa perto da água, de costas para ela, mexendo no celular. Ele usava uma camisa branca de mangas dobradas e calça jeans. Nada formal, nada intimidador, só bonito. Realmente bonito. Camila caminhou até a mesa, as pernas tremendo um pouco. Oi, ela disse, e a voz saiu mais baixa que o esperado. Felipe se virou imediatamente, e quando os olhos dele encontraram os dela, o rosto inteiro se iluminou. Oi! Ele disse, levantando rapidamente e puxando a cadeira para ela. Você veio? Vim, Camila respondeu sentando. Ele sentou de novo do outro lado da mesa e ficou olhando para ela por um momento. Você está linda, ele disse, e não soou como elogio vazio. Soou sincero. Obrigada, Camila murmurou, sentindo o rosto esquentar. Você também. Está diferente sem o terno. Felipe riu. Melhor ou pior? Melhor. Ela admitiu. Mais normal. Ele sorriu e tinha algo naquele sorriso que fazia o coração dela bater mais rápido. Vou aceitar isso como elogio. O garçom apareceu
E Felipe olhou para ela. O que você quer tomar? Um café com leite? Pode ser, Camila disse. E tem bolo? Tem vários, o garçom respondeu. De cenoura, de chocolate, de limão. De chocolate, Camila pediu, e viu Felipe sorrir de novo. Gosta de chocolate? Gosto, ela respondeu. Quem não gosta? Tem gente maluca no mundo, ele disse, e pediu um café puro e um pedaço de bolo de chocolate também. Quando o garçom saiu, eles ficaram em silêncio por um momento. Não era desconfortável, mas Camila sentia que precisava dizer alguma coisa. Obrigada por ter escolhido um lugar tranquilo, ela disse. Eu não ia me sentir bem num lugar muito chique. Eu sei, Felipe respondeu. Por isso escolhi aqui. Queria que você se sentisse confortável. Camila olhou para ele, surpresa. Você sempre pensa nos outros assim? Ele deu de ombros. Tento. Nem sempre consigo. Mas com você, eu quero acertar. Camila sentiu aquele aperto no peito de novo. Por quê? Ela perguntou, a voz saindo quase num sussurro. Por que você se importa tanto comigo? Felipe se inclinou para frente, os olhos fixos nela. Porque tem algo em você que me chamou a atenção desde aquele dia. A forma como você não baixou a cabeça mesmo sendo humilhada. A forma como você trabalha sem reclamar. A forma como você fala nas mensagens, sempre honesta, sempre real. Você não tem filtro, não finge ser quem não é. E isso é raro. Camila engoliu em seco. Não é tão raro. É só... Eu não sei ser de outro jeito. Exatamente, ele disse. E é por isso que eu queria te conhecer. O garçom voltou com os cafés e os bolos e eles começaram a comer em silêncio. Camila tomou um gole do café com leite, sentindo o líquido quente descer pela garganta, e então pegou o garfo e provou o bolo. Era macio, doce, perfeito. Ela fechou os olhos por um segundo, saboreando. Quando abriu, Felipe estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Bom? Ele perguntou. Muito, ela admitiu. Faz tempo que não como bolo de verdade, só aqueles industrializados do mercado. A gente precisa mudar isso, Felipe disse, e tinha algo sério na voz dele. Você merece coisas boas, Camila. Não só bolo. Tudo. Ela olhou para ele, sentindo os olhos arderem. Por que você fala assim? Como se me conhecesse. Porque eu quero conhecer, ele respondeu. Quero saber tudo sobre você. De onde você veio. Por que você faz o que faz. O que você quer para o futuro. Tudo. Camila baixou os olhos. Minha história não é interessante. Duvido, Felipe disse. Todo mundo tem uma história interessante. Só que nem todo mundo quer contar. Camila respirou fundo. Tá bom. O que você quer saber? Tudo, ele repetiu. Mas vamos começar pelo básico. Por que você trabalha de entregadora? Camila mexeu no bolo com o garfo. Porque preciso de dinheiro. E porque não terminei a escola. Não tenho opções melhores. Felipe franziu a testa. Por que você não terminou? Camila olhou para ele, viu a curiosidade genuína e decidiu ser honesta. Porque minha mãe ficou doente quando eu tinha 16 anos. Câncer. Eu larguei tudo para cuidar dela. Trabalhava de dia, cuidava dela de noite. Não tinha tempo para estudar. E quando ela morreu, eu já estava atrasada demais. Não tinha como voltar. Felipe ficou em silêncio por um momento, processando. Sinto muito, ele disse. E não soou como frase feita. Soou verdadeiro. Obrigada. Camila murmurou. E seu pai? Nunca conheci. Ele saiu antes de eu nascer. E você tem irmãos? Tem uma irmã mais nova. Mas ela mora com a tia em Duque de Caxias. A gente se fala às vezes, mas não muito. Felipe assentiu devagar. E você mora sozinha? Moro, num quartinho na Tijuca. É pequeno, mas dá. Camila, ele disse, a voz mais baixa agora. Você passou por muita coisa. Ela deu de ombros. Tem gente que passou por pior. Isso não diminui o que você passou. Ele insistiu. E não diminui quem você é. Camila olhou para ele e pela primeira vez sentiu que alguém realmente entendia. Não com pena, não com condescendência, mas com respeito genuíno. E você? Ela perguntou, querendo tirar o foco de si mesma. Qual é a sua história? Felipe sorriu, meio sem graça.
Minha história é bem diferente da sua. Conta mesmo assim, Camila pediu. Felipe tomou um gole do café. Eu cresci numa família de classe média alta. Pais advogados, casa grande em Ipanema, escola particular. Nunca me faltou nada. Camila assentiu esperando. Mas quando eu tinha 22 anos, meu pai teve um escândalo no escritório dele. Perdeu tudo. A casa, o dinheiro, a reputação. E minha mãe não aguentou. Ela foi embora. Deixou a gente. Camila sentiu o peito apertar. Sinto muito. Felipe balançou a cabeça. Foi difícil, principalmente para o meu pai. Ele nunca se recuperou completamente. Mas foi isso que me ensinou que dinheiro não significa nada se você não tem caráter. Se você não tem valores. E foi por isso que eu comecei do zero. Trabalhei, estudei, construí minha própria empresa. Não porque eu queria provar alguma coisa, mas porque eu queria fazer diferente. Camila olhou para ele com admiração. Você conseguiu. Consegui, ele admitiu. Mas o sucesso é vazio se você não tem ninguém para compartilhar. E você tem? Camila perguntou. Alguém para compartilhar? Felipe olhou diretamente nos olhos dela. Não, ainda não, mas estou esperando. O coração de Camila disparou. Ela quis perguntar o que ele quis dizer com aquilo, mas tinha medo da resposta. Então apenas tomou mais um gole do café e comeu mais um pedaço do bolo. Eles ficaram conversando por mais 1 hora. Sobre música, sobre filmes que Camila nunca tinha assistido porque não tinha Netflix, sobre lugares no Rio que ela nunca tinha ido porque não tinha tempo ou dinheiro. Felipe não julgou, não fez cara de pena. Apenas ouviu e compartilhou as próprias experiências. E aos poucos, Camila sentiu que estava conhecendo ele de verdade. Não o empresário, não o homem de terno, mas o Felipe, o ser humano. Quando o sol começou a descer, tingindo a lagoa de laranja e rosa, Felipe olhou para o relógio. Você precisa ir? Ele perguntou. Camila assentiu, relutante. Tenho que pegar o ônibus. Demora um tempo. Deixa eu te levar, Felipe ofereceu. Não precisa, Camila começou, mas ele levantou a mão. Por favor, deixa eu te levar. Quero ter certeza que você chegou bem. Camila hesitou, mas então assentiu. Tá bom. Eles levantaram, Felipe pagou a conta antes que Camila pudesse protestar e caminharam até o estacionamento. O carro dele era preto, elegante, mas discreto. Felipe abriu a porta para ela, esperou que entrasse e então deu a volta e entrou do lado do motorista. Para onde? Ele perguntou. Tijuca, Camila respondeu. Rua Conde de Bonfim. Felipe ligou o motor e começou a dirigir. O trajeto foi silencioso, mas era um silêncio confortável. Camila olhava pela janela, vendo a cidade passar, e se perguntava como tinha chegado ali. Como tinha saído de pedalar no sol escaldante para estar dentro de um carro com ar-condicionado, ao lado de um homem que realmente se importava com ela. Quando chegaram na rua dela, Camila indicou o prédio velho e desbotado. É aqui, ela disse, constrangida. Felipe estacionou na frente e desligou o motor. Obrigada pela carona, Camila disse. E pelo café. E por tudo. De nada, Felipe respondeu. E Camila? Sim, eu posso te ver de novo? Camila olhou para ele, viu a esperança nos olhos dele e assentiu. Pode. Felipe sorriu, e era um sorriso enorme, genuíno. Ótimo. Então te mando mensagem amanhã. Camila desceu do carro, acenou e entrou no prédio. Só quando subiu os 3 lances de escada e entrou no quarto é que ela permitiu que o sorriso enorme aparecesse no rosto. Porque aquilo tinha sido real. Tinha acontecido. E pela primeira vez em muito tempo, Camila acreditou que talvez ela merecesse algo bom. Talvez ela merecesse ser feliz. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que Camila tinha vivido antes. Felipe cumpriu a promessa. Mandou mensagem no dia seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Mas não eram só mensagens de bom dia, eram conversas de verdade. Ele perguntava como tinha sido o trabalho, se ela tinha comido direito, se estava cansada demais. E Camila respondia com honestidade, porque tinha aprendido que com ele ela podia ser ela mesma. Numa quarta-feira, Camila estava no meio de uma corrida quando o celular tocou. Não era mensagem,
Era ligação. Felipe. Ela parou a bicicleta no acostamento e atendeu. Oi. Oi. A voz dele saiu do outro lado e Camila percebeu que tinha sentido falta de ouvir aquela voz. Tá trabalhando? Estou. Parei para atender. Desculpa, não queria atrapalhar. Não está atrapalhando, Camila disse. E era verdade. Nunca atrapalhava. Que bom. Olha, eu estava pensando. Você está livre hoje à noite? Camila olhou para o celular, conferindo o horário. 6:30 da tarde. Ela normalmente trabalhava até às 8, mas podia parar mais cedo. Posso ficar livre? Por quê? Queria te levar para jantar, nada chique. Prometo, só quero te ver de novo. Camila sentiu o coração acelerar. Tá bom? Onde? Conheço um lugar em Botafogo. Comida caseira, simples, gostosa. Te busco às 8? Camila hesitou. Ela não queria que ele sempre tivesse que ir até a Tijuca. Era longe, fora de mão. Eu posso ir de ônibus e a gente se encontra lá. Camila, Felipe disse. E a voz dele era firme, mas gentil. Deixa eu te buscar. Eu gosto de te buscar. Tudo bem. Ela cedeu, sorrindo. Às 8. Perfeito. Te vejo logo. Camila desligou e ficou parada por um momento, só segurando o celular e sorrindo como uma idiota. Então balançou a cabeça, subiu na bicicleta e terminou as últimas corridas do dia. Quando chegou em casa, tomou banho rápido, vestiu a mesma calça jeans e uma blusa branca que tinha comprado num brechó mês passado. Passou um pouco de maquiagem, prendeu o cabelo num coque meio bagunçado e olhou para o espelho. Não estava deslumbrante, mas estava bem, e era o suficiente. Às 8 em ponto, Felipe tocou a campainha. Camila desceu correndo e encontrou ele encostado no carro, de calça jeans e camisa azul clara, sorrindo. Você está linda, ele disse quando a viu. Obrigada, Camila respondeu entrando no carro. Você também está elegante até de jeans. Felipe riu ligando o motor. Vou aceitar como elogio. Eles dirigiram até Botafogo conversando sobre o dia. Felipe contou sobre uma reunião difícil. Camila contou sobre um cliente que tinha deixado gorjeta de R$20. Coisas simples, coisas reais. O restaurante era exatamente como Felipe tinha descrito. Pequeno, familiar, com mesinhas de madeira e toalhas xadrez. Cheiro de comida caseira no ar, gente conversando baixo, música suave ao fundo. Eles se sentaram num cantinho perto da janela e o garçom trouxe o cardápio. Camila olhou os preços e sentiu o estômago apertar. Era mais caro do que ela imaginava. Felipe, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Não, eu te convidei. Eu pago. Isso é importante para mim. Mas, sem mas, ele disse sorrindo. Escolhe o que você quiser. De verdade. Camila mordeu o lábio, mas então assentiu. Pediu um filé com fritas e suco de laranja. Felipe pediu a mesma coisa, e quando o garçom foi embora, ele se inclinou para frente. Posso te perguntar uma coisa? Camila acenou que sim. Por que você sempre fica desconfortável quando eu pago as coisas? Camila desviou o olhar. Porque eu não quero que você ache que estou com você por causa disso. Eu nunca acharia isso, Felipe disse, a voz séria. Camila, eu sei quem você é. Sei que você trabalha duro, que você se vira sozinha. Eu não estou fazendo isso porque acho que você precisa. Estou fazendo porque eu quero, porque me faz bem poder fazer algo por você. Camila olhou para ele, viu a sinceridade nos olhos e sentiu o nó na garganta. Tá bom, ela disse baixinho, mas se um dia eu puder retribuir, eu vou. Combinado? Felipe concordou, sorrindo. A comida chegou. E eles comeram conversando sobre tudo e nada. Felipe contou sobre a infância em Ipanema, sobre como era crescer com tudo e depois perder tudo. Camila contou sobre a mãe, sobre as noites no hospital, sobre o último dia. Foi a primeira vez que ela falou sobre isso com alguém sem sentir que estava sendo fraca. Porque Felipe não tinha pena dela, tinha respeito. Sua mãe seria muito orgulhosa de você, ele disse quando ela terminou de contar. Camila sentiu os olhos arderem. Acha? Tenho certeza. Você é forte, Camila. Mais forte do que imagina. Ela não sabia o que dizer, então apenas sorriu. Depois do jantar, Felipe insistiu em pedir sobremesa. Petit gâteau para dividir.
E quando chegou, ele pegou a colher, tirou um pedaço e ofereceu para ela. Camila abriu a boca, meio sem graça, e provou. O chocolate derretido explodiu na língua, quente e doce e perfeito. Ela fechou os olhos, saboreando. Bom? Felipe perguntou, e quando ela abriu os olhos, ele estava olhando para ela com uma expressão que fez o coração dela pular. Muito, ela admitiu. Eles terminaram a sobremesa dividindo a colher, rindo de bobagens, e Camila percebeu que aquilo era o que felicidade parecia. Simples, real, sem firulas. Quando saíram do restaurante, o ar da noite estava fresco, com uma brisa leve vinda do mar. Felipe abriu a porta do carro para ela, mas antes que ela entrasse, ele segurou a mão dela. Camila parou, olhando para ele. Obrigado por hoje, Felipe disse. Por me deixar te conhecer melhor. Eu que deveria agradecer, Camila respondeu. Você está fazendo tudo isso por mim. Não é por você, ele disse, dando um passo mais perto. É para mim também, porque estar com você me faz bem, me faz sentir que estou fazendo algo certo. Camila sentiu o ar faltar. Felipe estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro do perfume dele, algo fresco e masculino. Posso te beijar? Ele perguntou, a voz baixa. Camila sentiu o coração disparar. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Felipe se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não quis. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi suave, cuidadoso, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Mas então Camila se inclinou para frente, aprofundando o beijo, e sentiu os braços dele envolverem a cintura dela, puxando ela para perto. Foi o melhor beijo da vida dela. Não porque foi perfeito, mas porque foi real. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Felipe encostou a testa na dela. Eu queria fazer isso desde que te vi no restaurante, ele admitiu. Camila riu, ainda tonta. Sério? Sério. Mas achei que seria muito precipitado. Camila sorriu. Foi na hora certa. Eles entraram no carro e o trajeto de volta para Tijuca foi silencioso, mas era um silêncio carregado de algo novo, algo que nem precisava de palavras. Quando chegaram na frente do prédio dela, Felipe estacionou, mas não desligou o motor. Camila, ele disse, olhando para ela, eu preciso te falar uma coisa. Camila sentiu o estômago apertar. Fala. Eu sei que a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu nunca senti isso antes. Essa conexão, essa vontade de estar com alguém o tempo todo. E eu não quero apressar as coisas, mas também não quero fingir que não estou sentindo. Camila olhou para ele, viu a vulnerabilidade nos olhos dele e sentiu algo se quebrando dentro dela. As últimas defesas caindo. Eu também estou sentindo, ela admitiu. E também tenho medo. De quê? De que você perceba que eu não sou suficiente, que eu não tenho nada para oferecer. Felipe pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Camila, você tem tudo para oferecer. Você tem força, honestidade, coragem. Você tem um coração enorme que passou por tanta coisa e ainda consegue ser gentil. Isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Camila sentiu as lágrimas queimarem. Eu não sei o que falar. Então não fala, Felipe disse. Só me deixa estar aqui. Me deixa fazer parte da sua vida. Camila assentiu, apertando a mão dele. Tudo bem. E Felipe? Sim? Obrigada. Por me ver. Felipe sorriu, levou a mão dela até os lábios e beijou de leve. Sempre. Camila saiu do carro, subiu as escadas flutuando e quando entrou no quarto e se jogou no colchão, o sorriso no rosto dela era impossível de conter, porque ela tinha encontrado algo que achava que não existia. Alguém que a via por quem ela realmente era. Alguém que não tinha medo das cicatrizes. Alguém que ficava. As semanas seguintes foram um borrão de trabalho, mensagens e encontros roubados. Felipe começou a aparecer no final do dia dela, esperando com o carro, oferecendo carona. Às vezes, eles só dirigiam sem destino, conversando sobre tudo.
Às vezes paravam numa lanchonete simples e comiam sanduíche com refrigerante. Às vezes só ficavam sentados no carro, olhando para o mar, em silêncio confortável. E aos poucos, Camila foi se acostumando com ter alguém, com não estar sozinha, com ser escolhida. Mas tinha uma coisa que a incomodava, uma coisa que ela não conseguia ignorar. Felipe nunca falava sobre o futuro, sobre onde aquilo ia dar. E Camila tinha medo de perguntar, tinha medo da resposta. Numa sexta-feira à noite, depois de mais um jantar simples, eles estavam no carro na frente do prédio dela, quando Camila finalmente juntou coragem. "Felipe", ela disse, a voz saindo trêmula. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "O que a gente é?" Ele olhou para ela surpreso. "Como assim? Eu quero dizer, a gente está junto, ou isso é só, não sei, casual?" Felipe desligou o motor e se virou completamente para ela. "Camila, não tem nada de casual nisso. Pelo menos não para mim. Então o que é?" Ela insistiu, precisando ouvir. Felipe pegou as mãos dela. "É você e eu, juntos, oficialmente, se você quiser." Camila sentiu o peito estufar. "Eu quero. Então somos namorados", Felipe disse, sorrindo. "Eu, Camila, a entregadora mais incrível do Rio de Janeiro. E você, Felipe, o empresário que defende entregadoras em restaurantes chiques", Camila completou rindo. "Exatamente", ele disse, e a puxou para um beijo. E naquele momento, com os lábios dele nos dela e o coração batendo descompassado, Camila soube. Ela tinha encontrado o que sempre procurou. Não num lugar, não numa situação, mas numa pessoa. Em alguém que a escolhia todos os dias. E dessa vez, ela ia acreditar, ia confiar, ia deixar ser feliz. Porque ela merecia. Ser namorada de Felipe era diferente de tudo que Camila tinha imaginado. Não porque ele fosse diferente, mas porque o mundo ao redor era. As pessoas olhavam quando eles andavam juntos. Olhavam para ela, depois para ele, e Camila via a confusão nos rostos. O julgamento silencioso. A pergunta não verbalizada. O que um homem como ele está fazendo com uma menina como ela? No começo, Camila tentou ignorar. Tentou focar no que importava, nos sorrisos de Felipe, nas conversas, nos beijos roubados entre uma corrida e outra, quando ele aparecia de surpresa para vê-la. Mas era difícil ignorar quando a realidade batia na porta. Numa terça-feira, Camila estava fazendo uma entrega num prédio comercial no centro quando cruzou com Felipe no elevador. Ele estava com 3 homens de terno, claramente numa reunião importante. "Camila", ele disse, o rosto se iluminando quando a viu. "Oi", ela respondeu, ajeitando a mochila térmica nas costas e sentindo o suor escorrer pela testa. "Você está trabalhando aqui?" "Reunião no 10º andar", Felipe explicou, e então olhou para os homens ao lado. "Pessoal, essa é a Camila, minha namorada." Os 3 homens olharam para ela, e Camila viu. Viu a surpresa, viu o julgamento, viu um deles olhar de cima a baixo, reparando na roupa de entrega, na bicicleta encostada no saguão, no capacete pendurado no guidão. "Prazer", um deles disse, e o tom era educado, mas frio. O elevador chegou no 10º andar, e Felipe hesitou. "A gente se fala mais tarde?", ele perguntou baixinho. "Claro", Camila respondeu, forçando um sorriso. "Vai lá." Ele saiu com os homens, e antes que as portas se fechassem, Camila ouviu um deles dizer: "Cara, você não falou que estava namorando." E a resposta de outro: "Entregadora? Sério?" As portas se fecharam, mas as palavras ficaram, ecoando, queimando. Camila entregou o pedido no piloto automático. Desceu as escadas correndo e saiu do prédio. Subiu na bicicleta e pedalou sem pensar, só querendo distância. Quando parou, estava na orla, olhando para o mar, e as lágrimas finalmente caíram. Ela sabia que aquilo ia acontecer, sabia que as pessoas iam julgar, mas doía do mesmo jeito. O celular tocou. Felipe. Ela deixou tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo, de novo. Na terceira vez, ela atendeu. "Onde você está?" A voz dele saiu preocupada. "Na praia."
Qual praia? Copacabana. Fica aí. Estou indo. Felipe, você está no meio de uma reunião. Eu saí. Fica aí. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. 15 minutos depois, o carro dele parou na calçada e ele saiu, ainda de terno, parecendo completamente fora do lugar na areia. Ele caminhou até ela e se sentou ao lado. O que aconteceu? Ele perguntou. Você saiu correndo. Camila olhou para ele e então desviou. Eu ouvi o que eles disseram. Felipe fechou os olhos, suspirando. Camila, eu sinto muito. Eles são idiotas. Eles são seus colegas, Camila disse, a voz saindo mais amarga do que queria. E eles estão certos. Eu sou só uma entregadora. O que eu estou fazendo namorando um empresário? Você está namorando um empresário porque eu te escolhi, Felipe disse, a voz firme. E porque você me escolheu. E o que eles pensam não importa. Importa sim, Camila disparou virando para ele. Importa porque eu vou ter que ouvir isso o tempo todo. As pessoas vão sempre olhar para mim e pensar que eu estou com você por dinheiro. Ou que você está comigo por, sei lá, caridade. Eu nunca pensei isso, Felipe disse, e nunca vou pensar. Mas você não é todo mundo, Camila respondeu, sentindo as lágrimas voltarem. E eu estou cansada de ser julgada, de ser vista como menos. Felipe ficou em silêncio por um momento e então disse, o que você quer que eu faça? Camila balançou a cabeça. Não sei, não sei se consigo fazer isso. Fazer o quê? Felipe perguntou. E tinha medo na voz agora. Isso, Camila disse, fazendo um gesto vago entre eles. Nós. A diferença é grande demais, Felipe. E eu não sei se sou forte o suficiente para aguentar. Felipe pegou o rosto dela com as duas mãos, forçando ela a olhar para ele. Camila, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria das pessoas. E eu não vou deixar que comentários idiotas de gente que não te conhece destruam o que a gente tem. Mas talvez eles tenham razão, Camila sussurrou. Talvez eu não seja boa o suficiente para você. Você é boa demais para mim, Felipe disse, a voz quebrando um pouco. E se você quer terminar, eu vou respeitar. Mas não porque você acha que não é suficiente, porque você não é. Você é mais que suficiente. Camila olhou para ele, viu as lágrimas nos olhos dele e sentiu algo cedendo dentro dela. Eu não quero terminar, ela admitiu. Eu só estou com medo do que eles vão dizer, do que vão pensar. Então a gente enfrenta juntos, Felipe disse. E se alguém falar alguma coisa, eu vou defender você. Como fiz naquele restaurante, como vou fazer sempre. Camila assentiu, limpando as lágrimas. Tá, a gente enfrenta juntos. Felipe a puxou num abraço e eles ficaram ali, sentados na areia, enquanto as ondas quebravam na praia e o sol começava a descer. Nas semanas seguintes, as coisas melhoraram. Felipe foi mais cuidadoso em apresentá-la para os amigos e colegas. E quando alguém fazia um comentário inadequado, ele não deixava passar. Uma vez, durante um jantar com amigos dele, uma mulher de vestido caro olhou para Camila e perguntou, com aquele tom falso de curiosidade, E você trabalha com o quê, querida? Sou entregadora de aplicativo, Camila respondeu, erguendo o queixo. A mulher piscou, surpresa. Ah, que interessante. E você pretende fazer isso para sempre? Ela pretende fazer o que quiser, Felipe interrompeu, a voz cortante. E, sinceramente, não é da sua conta. A mulher ficou vermelha e mudou de assunto rapidamente. Camila olhou para Felipe, grata, e ele apertou a mão dela por baixo da mesa. Mas não eram só os amigos dele que julgavam. Tinha gente do lado dela também. Numa tarde, Camila estava fazendo uma entrega quando encontrou Júlia, outra entregadora que ela conhecia das ruas. Camila, Júlia chamou parando a bicicleta ao lado dela. Faz tempo. Faz, Camila respondeu sorrindo. Como você está? Bem. E você? Ouvi dizer que você está namorando. Camila sentiu o estômago apertar. Estou. E ele é rico, né? O cara que você postou no Instagram. Camila assentiu cautelosa. É,
Júlia deu uma risada sem graça. Nossa, você deu sorte, hein? Pegou um cara com grana. Não é assim, Camila disse, sentindo a irritação subir. Então é como? Júlia rebateu. Você acha que ele ia estar com você se você não fosse conveniente? Se você não fosse a história bonitinha de superação que ele pode contar para os amigos? Camila sentiu o rosto esquentar. Você não conhece ele. Não preciso conhecer, Júlia disse, encolhendo os ombros. Conheço o tipo, rico que quer se sentir bonzinho ajudando os pobrezinhos. Mas quando a novidade passar, ele vai sumir. Você vai ver. Camila não respondeu. Só subiu na bicicleta e saiu pedalando, sentindo as palavras de Júlia ecoando na cabeça. Aquela noite, quando Felipe apareceu para buscá-la, Camila estava quieta demais. O que foi? Ele perguntou. Nada. Camila, ele disse, estacionando o carro e se virando para ela. Eu te conheço. O que aconteceu? Camila respirou fundo. Encontrei uma amiga hoje. Ela disse que você está comigo por pena. Que quando a novidade passar, você vai embora. Felipe ficou em silêncio por um momento e então perguntou. Você acredita nisso? Camila olhou para ele. Não sei. Às vezes eu tenho medo que seja verdade. Felipe pegou a mão dela. Camila, eu não estou com você por pena. Estou com você porque eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Camila piscou sem acreditar. O quê? Eu te amo, Felipe repetiu, a voz firme. Eu sei que é cedo. Eu sei que você pode não sentir o mesmo ainda. Mas é a verdade. Eu te amo pela pessoa que você é, pela força que você tem, pela forma como você não desiste. E eu não vou embora. Não importa o que as pessoas digam. Camila sentiu as lágrimas caírem. Eu também te amo, ela sussurrou. Felipe sorriu, puxou ela para perto e a beijou. Um beijo profundo, carregado de promessa. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela. A gente vai ficar bem, ele disse. Não importa o que venha, a gente enfrenta juntos. Camila assentiu, acreditando. Mas tinha uma coisa que ainda a incomodava. Uma coisa que ela precisava fazer. Felipe, ela disse, se afastando um pouco. Eu preciso te mostrar uma coisa. O quê? Minha casa? De verdade. Camila, eu já vi. Não, Camila insistiu. Você me deixou na porta, mas nunca entrou. E eu preciso que você veja, para ter certeza de que você sabe mesmo onde está se metendo. Tudo bem, Felipe disse. Vamos agora. Camila engoliu em seco, mas assentiu. Eles subiram os 3 lances de escada, e quando Camila abriu a porta do quartinho, sentiu vergonha queimando. Era pequeno, minúsculo, uma cama no chão, um guarda-roupa velho, uma mesinha e cadeira. Banheiro compartilhado no corredor, teto rachado, paredes com mofo. É aqui, ela disse, a voz trêmula. É onde eu moro. Felipe entrou devagar, olhando ao redor. E então ele olhou para ela. Obrigado por me mostrar. Camila piscou. Só isso? Felipe deu de ombros. É onde você mora. Não muda quem você é. Mas é tão diferente da sua vida, Camila disse. É, mas isso não importa. Importa sim, ela insistiu. Não, Felipe disse, se aproximando. O que importa é que você trabalha duro para manter esse lugar. Que você não desiste, que você tem orgulho de quem você é, e eu tenho orgulho de você. Camila sentiu as lágrimas caírem de novo, mas dessa vez eram de alívio. Ele tinha visto a pior parte dela e tinha ficado. Felipe ficou mais tempo naquela noite. Sentaram juntos no colchão fino no chão, encostados na parede, e conversaram sobre tudo, sobre os medos dela, sobre os sonhos que ela tinha desistido de sonhar, sobre o futuro que parecia tão distante. E Felipe ouviu tudo, sem julgar, sem tentar resolver, apenas ouvindo. Camila, ele disse quando ela terminou de falar, eu quero te fazer uma proposta. Camila olhou para ele cautelosa. Que tipo de proposta? Eu quero te ajudar a voltar a estudar. Camila piscou, sem entender. Como assim? Você disse que largou a escola para cuidar da sua mãe e que nunca conseguiu voltar. Mas e se você pudesse? Se você tivesse tempo? Se não precisasse trabalhar 12 horas por dia? Camila sentiu o peito apertar.
Felipe, eu não posso simplesmente parar de trabalhar. Eu preciso pagar aluguel, comida. Eu sei, ele disse. Por isso estou oferecendo ajuda financeira, até você se formar. Camila balançou a cabeça imediatamente. Não, eu não vou virar sua dependente. Não é dependência, Felipe insistiu. É investimento em você, no seu futuro. Mas eu não sei nem se consigo mais estudar, Camila disse, sentindo o medo subir. Faz anos, eu devo estar tão atrasada. Então a gente descobre juntos, Felipe respondeu. Você faz o EJA, termina o ensino médio e depois vê o que quer fazer. Faculdade, curso técnico, o que você quiser. Eu te apoio. Camila olhou para ele, viu a sinceridade e sentiu os olhos arderem. Por que você faria isso por mim? Porque eu te amo, ele disse, simples assim. E porque eu acredito em você mais do que você acredita em si mesma. Camila sentiu as lágrimas caírem. Mas e se eu falhar? E se eu não conseguir? Então a gente tenta de novo, Felipe disse, pegando a mão dela. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você é mais forte do que pensa. Camila olhou para ele, para o quartinho miserável ao redor, e então para o futuro que ele estava oferecendo. Um futuro que ela tinha desistido de imaginar. E pela primeira vez, ela deixou que a esperança vencesse o medo. Tá bom, ela sussurrou. Eu vou tentar. Felipe sorriu. Um sorriso enorme que iluminou o rosto inteiro e a puxou num abraço apertado. Eu estou tão orgulhoso de você. Os dias seguintes foram um turbilhão. Felipe ajudou Camila a se matricular no EJA, num curso noturno perto da Tijuca. Ela reduziu as horas de trabalho, pegando só corridas pela manhã e no começo da tarde. O dinheiro ficou mais apertado, mas Felipe cumpriu a promessa. Ajudou com o aluguel, com a comida, com os livros, e toda vez que Camila tentava se sentir mal por aceitar, ele lembrava: é temporário, você vai conseguir, e vai me pagar quando puder. Se quiser. Camila começou as aulas numa segunda-feira. Estava nervosa, achando que ia ser a mais velha, a mais atrasada, a mais burra. Mas quando entrou na sala, encontrou gente de todas as idades. Pessoas que, como ela, tinham tido que parar, que tinham responsabilidades, que estavam recomeçando. E pela primeira vez em muito tempo, Camila não se sentiu sozinha. As primeiras semanas foram difíceis. Ela chegava em casa exausta, com a cabeça doendo de tanto estudar. Mas Felipe estava sempre ali, mandava mensagem perguntando como tinha sido a aula. Aparecia de surpresa com comida, ajudava ela a estudar, mesmo não entendendo nada de matemática. E aos poucos, Camila foi percebendo que estava conseguindo, estava aprendendo, estava crescendo. Numa sexta-feira, 2 semanas depois do início das aulas, Camila estava saindo da escola quando viu Felipe encostado no carro, esperando. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou surpresa. Vim te buscar, ele disse sorrindo. Pensei que a gente podia comemorar. Comemorar o quê? Você estar fazendo isso, estar sendo corajosa. Camila sentiu o peito aquecer. Entrou no carro e Felipe dirigiu até a lagoa, o mesmo café onde tinham se encontrado pela primeira vez. Eles sentaram na mesma mesa, pediram café e bolo e ficaram ali conversando sobre a semana, sobre as aulas, sobre os colegas, sobre o professor de história que era engraçado. E Camila percebeu que estava feliz, genuinamente feliz. Camila, Felipe disse, de repente sério, posso te perguntar uma coisa? Claro! O que você quer fazer quando terminar os estudos? Camila parou, pensando. Ninguém nunca tinha perguntado isso. Não sei, ela admitiu. Nunca pensei tão longe, então pensa agora. Ele incentivou. Se você pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Camila olhou para a lagoa, vendo as luzes começarem a se acender na cidade. Acho que queria ajudar pessoas, ela disse devagar. Pessoas como eu, que precisam de uma chance, que precisam de alguém que acredite nelas. Felipe sorriu. Então vamos fazer isso acontecer. Como? Quando você terminar o ensino médio, a gente vê.
Assistente social, psicologia, pedagogia, o que fizer sentido. E enquanto isso, você vai continuar sendo incrível. Camila riu, sentindo os olhos arderem. Você sempre sabe o que dizer. Porque eu te conheço, Felipe disse, e sei do que você é capaz. Eles terminaram o café e saíram caminhando pela orla da lagoa. O ar da noite estava fresco, e Felipe segurou a mão dela enquanto andavam. De repente, ele parou. Camila parou também, olhando para ele. O que foi? Eu estava pensando, ele disse, parecendo nervoso. Pensando em quê? Em nós, no futuro. Camila sentiu o coração acelerar. E eu sei que é cedo, sei que a gente está junto há pouco tempo, mas eu também sei que nunca senti isso antes. Nunca tive tanta certeza sobre alguém. Felipe pegou as duas mãos dela. Camila, eu não estou pedindo para você casar comigo agora. Não estou te pedindo para mudar de vida da noite para o dia. Mas estou te pedindo para acreditar. Acreditar que a gente pode construir algo juntos. Algo real. Algo que dure. Camila olhou para ele, viu a vulnerabilidade, a esperança, o amor. Eu acredito, ela disse, a voz saindo firme. E eu também quero construir isso. Felipe sorriu. Puxou ela para perto e a beijou. Um beijo profundo, cheio de promessa. E quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Você me faz querer ser melhor, ele sussurrou. Você já é, Camila respondeu. Eles voltaram para o carro de mãos dadas e Felipe a levou em casa. Mas dessa vez, quando pararam na frente do prédio, ele desligou o motor. Posso subir? Ele perguntou. Camila assentiu. Eles subiram juntos. Entraram no quartinho e Felipe se sentou no colchão enquanto Camila fazia um chá na cozinha compartilhada do corredor. Quando voltou, ele estava olhando ao redor com aquela expressão pensativa. No que você está pensando? Ela perguntou, entregando a caneca para ele. Em como você merece mais que isso, ele disse. Camila se sentou ao lado dele. Eu tenho o suficiente. Mas você podia ter mais, ele insistiu. Camila, eu quero te fazer uma proposta. De novo. Outra, ela brincou, mas o coração acelerou. Outra, vem morar comigo. Camila parou, a caneca a meio caminho da boca. O quê? Vem morar comigo, ele repetiu. Eu tenho um apartamento em Botafogo. 2 quartos, sala grande, varanda com vista para o mar. E está vazio, porque eu passo mais tempo no trabalho do que em casa. Mas com você lá, seria diferente. Seria um lar. Camila balançou a cabeça, sentindo o pânico subir. Felipe, a gente mal está junto. Eu sei, mas eu também sei que quero você na minha vida, todos os dias. E antes que você diga que não, deixa eu explicar. Você teria seu quarto, seu espaço. Não precisa ser nada que você não queira, é só... Eu não quero que você viva assim quando eu posso oferecer melhor. Mas eu não quero que você ache que eu preciso ser salva, Camila disse, a voz tremendo. Eu não acho isso, Felipe garantiu. Mas também não acho errado querer cuidar de quem a gente ama. E eu te amo, Camila. Eu quero te ver feliz, te ver segura, te ver tendo oportunidades. Camila olhou para ele, viu a sinceridade e sentiu o medo começar a derreter. E se der errado? Ela perguntou baixinho. Então a gente resolve, ele respondeu. Mas e se der certo? Camila respirou fundo. Deixa eu pensar. Claro, Felipe disse, sem pressão. Eles ficaram em silêncio por um momento, tomando chá. E então Felipe falou de novo. Você sabe o que eu mais admiro em você? Camila olhou para ele. O quê? Que você nunca desiste, mesmo quando tudo está contra. Mesmo quando seria mais fácil se render, você continua pedalando, continua estudando, continua acreditando. E isso é mais forte do que qualquer diploma, qualquer dinheiro, qualquer coisa. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Obrigada por acreditar em mim. Sempre, ele disse. E naquela noite, com Felipe ao lado dela, no colchão fino, abraçados debaixo do cobertor surrado, Camila percebeu algo. Ela tinha passado a vida inteira achando que precisava fazer tudo sozinha, que aceitar ajuda era fraqueza, que ser vista era perigoso. Mas Felipe tinha provado que estava errada.
Aceitar ajuda não era fraqueza, era coragem. Ser vista não era perigoso, era libertador. E ter alguém ao lado não te tornava menos, te tornava mais forte. Na manhã seguinte, quando Felipe acordou, Camila já estava acordada, olhando para ele. Bom dia, ele disse, sorrindo sonolento. Bom dia, ela respondeu. E Felipe, sim, eu aceito. Ele piscou, confuso. Aceito o quê? Morar com você. Felipe se sentou imediatamente. Sério? Sério, Camila confirmou, mas com uma condição. Qual? Eu continuo trabalhando, pelo menos um pouco, e continuo estudando. E quando eu me formar, a gente divide as contas. De verdade, metade e metade. Felipe sorriu, puxou ela para um abraço, combinado. Camila encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater, e soube. Aquilo era o começo. Não o fim de uma história, mas o começo de uma nova. Uma onde ela não era a menina da bike que todos ignoravam, mas a mulher que foi vista, escolhida, amada e que finalmente aprendeu a se amar também, porque ela merecia, sempre mereceu, e agora finalmente acreditava nisso. Felipe, ela sussurrou. Sim, obrigada, por me ver, por me escolher, por ficar, sempre, ele respondeu, beijando a testa dela. E era uma promessa, uma que ele cumpriria e que ela, pela primeira vez na vida, acreditava. Os dois ficaram ali, abraçados, enquanto o sol entrava pela janela rachada e iluminava o quartinho com luz dourada. E naquele momento imperfeito, naquele lugar pequeno, com todas as dificuldades ainda por vir, Camila se sentiu completa, porque ela tinha encontrado mais que amor. Tinha encontrado alguém que acreditava nela. E tinha encontrado a coragem de acreditar em si mesma. E isso, no final das contas, era tudo.